Exército de Kiev diz ter conseguido romper várias linhas russas no sul da Ucrânia. Papa Francisco inicia sínodo com mensagem de abertura e unidade e publica carta apelando a mais ações para travar as alterações climáticas. De acordo com o Copérnicos, 2023 tem o setembro mais quente desde que há registros e pode bater também o recorde anual. O Mundial de 2030 vai realizar-se em 3 continentes. A maioria dos jogos será em Portugal, Espanha e Marrocos. Uruguai, Argentina e Paraguai acolhem as 3 primeiras partidas. Imagens aéreas mostram as consequências da Batalha de Agosto pela cidade de Robotyne, na região de Zaporizhia, no sul da Ucrânia. Agora, um general que lidera a contraofensiva ucraniana afirma que o exército de Kiev conseguiu romper várias linhas russas no sul do país. As forças especiais ucranianas também dizem ter atingido alvos na Crimeia. Entretanto, os próximos meses levantam preocupações ao presidente Volodymyr Zelensky. Ми робимо все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою. І зараз, до речі, очікуємо певні рішення від наших партнерів. Але вся робота в регіонах, яка стосується фізичного захисту критичних об'єктів та термінової відбудови, повинна бути проведена максимально за час до зими. Nos Estados Unidos, Biden está menos confiante sobre o pacote de ajuda à Ucrânia. I know there are a majority of members of the House and Senate in both parties who have said that they support funding Ukraine. With your, I'm going to be announcing very shortly a major speech I'm going to make on this issue and why it's critically important for the United States and our allies that we keep our commitment. Por seu lado, o Ministério da Defesa russo divulgou imagens de drones que mostram bombardeamentos da artilharia russa contra posições das forças ucranianas perto de Avdiivka. A jornalista russa, que ficou popular ao Ocidente por se manifestar publicamente contra a guerra e o regime de Vladimir Putin, foi condenada a 8 anos e meio de prisão. Marina Ovsyannikova, que atualmente vive exilada num país europeu, foi julgada à revelia. Um tribunal de Moscovo considerou-a culpada de espalhar informações falsas sobre as forças armadas russas. A jornalista já tinha sido alvo de uma primeira sentença. Em outubro do ano passado, fugiu com a filha da prisão domiciliária que tinha sido condenada por um protesto durante um noticiário no canal de televisão em que trabalhava. O presidente do Azerbaijão cancelou o encontro com o primeiro-ministro da Arménia previsto para esta quinta-feira em Espanha. Ilham Aliyev terá ficado descontente, segundo apurou a France Presse, com o recente apoio manifestado pelos europeus ao governo de Erevan e nem viaja até Granada, onde vai decorrer a 3ª reunião da Comunidade Política Europeia, na qual garantiu a presença, entretanto, o primeiro-ministro arménio. Nikol Pashinyan lamenta o cancelamento do encontro, que seria o primeiro desde que o Azerbaijão recuperou o controlo de Nagorno-Karabakh. Os governos da União Europeia chegaram a acordo quarta-feira sobre um novo regulamento de crise no âmbito do Pacto de Migração e Asilo. O regulamento define medidas para gerir um aumento súbito e volumoso de pessoas que pedem asilo, como tem acontecido este ano, sobretudo em Itália. Por um lado, um governo pode prolongar os períodos de detenção até que cada pedido seja analisado, mas, por outro lado, os outros Estados-membros são chamados a receber algumas das pessoas. É a chamada abordagem da solidariedade com responsabilidade. O texto final ainda depende de negociação com o Parlamento Europeu. The point of the European Parliament is binding relocation programs ordered by the Commission, by an EU coordinator for relocations. But I know that there's resistance within the Council, so we gotta come towards each other's direction so that we build a compromise that results in some form of effective, credible solidarity, not solidarity à la carte. A relocalização noutros países é contestada por vários governos, embora o regulamento lhes dê a possibilidade de contribuírem com financiamento. Mas a Polónia e a Hungria nem isso querem e votaram contra, num processo para o qual basta maioria qualificada. The entry of illegal migrants into Europe is not something that we should tolerate. We need to strengthen our border controls, and the Central European countries say no to the relocation
of people who illegally entered and then other countries want to pass them on. That's not going to work. It hasn't worked and it's not going to work in the future either. Os governos e os eurodeputados vão tentar chegar a acordo sobre o texto final de vários regulamentos para que o pacto fique completo até ao final do ano e possa entrar em vigor o mais rapidamente possível. O Papa Francisco abriu esta quarta-feira o Sínodo dos Bispos sobre o futuro da Igreja Católica com uma mensagem de abertura e unidade. Francisco fez uma ligação com a recente Jornada Mundial da Juventude em Lisboa e apelou a uma igreja mais humana, mais fraterna e menos ideológica, menos política. Uma Chiesa que guarda com misericórdia l'umanità, uma Chiesa unita e fraterna, o almeno che cerca di essere unita e fraterna. Questo sguardo accogliente di Gesù invita anche noi ad essere una Chiesa ospitale, non con le porte chiuse, la Chiesa delle porte aperte a tutti, tutti, tutti. Antes da abertura do Sínodo, o Papa Francisco aproveitou a oportunidade do Dia de São Francisco para publicar uma carta apelando a mais ações para travar as alterações climáticas. Critica os negacionistas do clima e aponta a COP28 como um momento de tornar as políticas de transição energética eficientes, obrigatórias e facilmente monitoráveis. Foi divulgado o vídeo das câmaras de segurança que registaram o momento em que o autocarro que circulava num viaduto perto de Veneza caiu, por enquanto, ainda sem explicação. As autoridades italianas abriram uma investigação. O mau estado do viaduto e uma alegada falta de manutenção estão entre as hipóteses que podem ter precipitado a queda do autocarro, que não deixou sinais de travagem nem de colisão com outros veículos. Cavalcavia in questo stato da anni che è in questo stato, che dicono manutenzione, hanno fatto così, però hanno cominciato da poco a fare la manutenzione, però la sicurezza là. Adesso ho notato che ci sono dei pezzi di guardrail arrugginiti, staccati. O balanço de vítimas neste momento é de 21 mortos, incluindo um bebê de ano e meio, e 15 feridos, incluindo 6 em estado grave, todos estrangeiros. I feriti sono tutte persone giovani, i familiari stanno arrivando, essendo tutti pazienti stranieri c'è bisogno dei tempi di percorrenza, quindi stanno piano piano arrivando. O acidente ocorreu por volta das 19 horas de terça-feira num viaduto conhecido como Rampa Risardi, junto às linhas ferroviárias que ligam à ilha de Veneza. A Procuradoria de Veneza recolheu a caixa negra do autocarro e, de acordo com a agência ANSA, abriu um processo a um hipotético crime de homicídio múltiplo rodoviário. Este ano de 2023 já entrou para a história com o setembro mais quente no planeta desde que há registros. Os dados são do Observatório Europeu Copérnicos e apontam a uma temperatura média global de 16,38 graus centígrados à superfície para os 30 dias do 9º mês deste ano. A temperatura média registada coloca também 2023 na rota para se tornar no ano mais quente a nível global desde que há registros. O infográfico revelado pelo Copérnicos mostra uma discrepância tão acentuada deste mês de setembro para os anteriores que os cientistas estão a ter dificuldades em explicar esta já apelidada anomalia sem precedentes. Os dados revelam um aquecimento de quase 1 grau centígrado acima da média registada entre 1991 e 2020. Este último ano do anterior recorde para o mês de setembro, meio grau a menos do que a média deste ano. Este aquecimento já ultrapassa o 1,5 grau estabelecido pelo Acordo de Paris há 8 anos, como objetivo máximo de aquecimento a atingir partindo dos níveis pré-industriais. Este setembro recordista seguiu-se a um pico de verão já de si muito quente, com máximos de temperaturas atingidos em várias regiões do hemisfério norte, e ainda ao gelo acelerado que se faz sentir em ambos os polos, um fenómeno registado recentemente pelo Copérnicos na Antártida, onde a camada de gelo marinho estava 9% abaixo da média para o mês de setembro. Tudo somado às recentes tempestades que provocaram graves cheias, por exemplo na Grécia e na Líbia, a emergência climática é óbvia e vem dar razão aos recentes apelos do secretário-geral da ONU e já esta semana do Papa Francisco. É o pico mais alto da União Europeia, mas está cada vez mais pequeno. O Monte Branco, o ponto mais alto da Cordilheira dos Alpes, perdeu mais de 2 metros de acordo com a última medição.
Um grupo de 20 topógrafos subiu em meados de setembro ao topo do Gigante Branco. Foi a 12ª expedição deste projeto de monitorização do Mont Blanc e pela primeira vez teve a ajuda de um drone. Os dados recolhidos permitiram perceber uma redução de 2,22 metros face às medições de 2021, o que equivale a calcular que o Monte Branco encolheu para os 4.805 metros e 59 centímetros. Guerra aberta aos percevejos de Paris. O governo francês enfrenta uma praga há apenas 9 meses dos Jogos Olímpicos na capital francesa. Cães pisteiros são agora os novos fiscais do metro e dos comboios, à procura dos insetos. No entanto, o ministro dos Transportes de França diz que não há evidências de um surto. Parfois, ces signalements sont liés au fait qu'on a beaucoup parlé du sujet, mais il faut les prendre au sérieux. Une dizaine de signalements, ils ont tous été vérifiés et 0 cas avéré. À la SNCF, il y a eu 37 cas de signalement dans les trains ces derniers jours. Tous vérifiés, 0 cas avéré. O governo foi obrigado a intervir para acalmar a população e evitar que os percevejos ocupassem o centro das atenções antes dos Jogos Olímpicos. Um evento ideal para a reprodução destes insetos que adoram multidões. Nos transportes públicos, muitas pessoas preferem agora viajar de pé para não partilharem um lugar com os percevejos. Após semanas de especulação, a FIFA confirmou o Campeonato do Mundo de 2030 será disputado em 3 continentes e 6 países. A maioria dos jogos vai acontecer em 3 países: Portugal, Espanha e Marrocos. Porém, a entidade decidiu que Uruguai, Argentina e Paraguai serão presenteados com as 3 primeiras partidas. A cerimónia de abertura vai acontecer em Montevideo para comemorar os 100 anos da primeira edição, que foi realizada no Uruguai. Todos os 6 países anfitriões apuram-se automaticamente para o torneio.